Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Hoje eu estou aqui com uma querida amiga, a Ana Bittar. Como vocês podem ver, a Ana Bittar ela é artista, ela é pintora, ela é professora de arte, ela é professora de inglês. Tá? E ela vai contar um pouquinho da história dela, nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre um monte de assuntos legais. E eu tenho certeza que vai ser bastante útil para todo mundo, tá bom? Espero que vocês gostem aí e é só acompanhar a gente que vocês vão ter muitas novidades aqui com ela, tá bom? Valeu! Prazer, gente. Em primeiro lugar, estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, com você, com seus alunos e explicar um pouquinho sobre esse mundo conturbado da arte, né? Que na realidade é muito corrido. Porque quando você começa com uma profissão, professora de inglês, aí de repente você volta às origens. Eu comecei fazendo um curso de pintura para desestressar. É mesmo? Porque eu trabalhava com meu esposo, ele é engenheiro. E a gente tava muito cansado. Ser engenheiro, você sabe. Eu sei como é que é. É o cliente, é a obra, é a entrega do material, aquela coisa toda. E um final de semana, passeando na Praça da República, nós vimos um senhor japonês, Miyazaki Takeshi, vendendo os quadrinhos dele e tinha uma plaquinha, dá-se aulas. Como a minha sogra tinha dado um quadrinho dele, que ele tinha feito quando era pequena, eu falei, pô, ele também pinta. E eu pintava assim, desde criança. Aí nós resolvemos fazer. E eu não parei mais. Que legal. Precisei largar minha profissão por causa da arte. Qual que era a tua profissão? Eu sou professora de inglês. Ah, tá. Dei aula há muito E tempo. como é que começou essa história de professora de inglês com você? Meu pai queria que eu me formasse economia. Eu detesto matemática. Eu não entendia matemática. Muitos alunos meus falam que odeiam matemática. Não é, aí depois eu acabei entendendo, gente, a arte me trouxe para matemática, porque tudo leva a matemática na vida. Tudo. Tudo, 100%. Tudo. A arte para você tem alguma conexão com a matemática? Como é que você enxerga Muito. isso? O rosto é milimetricamente, são 7, um corpo humano, por exemplo, são 7 vezes a cabeça de uma pessoa. O corpo humano são 7 vezes a cabeça de uma pessoa? Da cabeça aos pés são 7 vezes a medida da cabeça. Então, aí já entra a matemática. Proporção, por exemplo? Proporção. Razão, proporção. Tudo. Medidas do rosto. Se eu errar a medida, essa medida é a mesma que essa, é a mesma que essa. Tá. É a mesma que essa. Se eu errar, a pessoa sai completamente diferente. Distorce ela. Distorce, ela sai um monstrinho, sai um Pokémon, né? Mas eu acabei entendendo que a matemática fazia parte da minha vida. E aí eu acabei me formando em inglês, porque eu não quis fazer economia. Comecei a dar aula particular, comecei a dar aula no FISC, substituindo uma professora que teve nenê. E daí não parei mais. Foram 5 anos dando aula, seguida, todo dia saindo, dando aula, e alunos aqui em casa, direto. Cursos de inglês em casa, não só ajuda para a pessoa que precisava tirar nota boa na escola, ou passar de ano, como todos nos procuram. Quer passar de ano. Quer passar de ano. Não é, tem que entender o porquê que você está ali, porquê que você está estudando, bater um papo com o aluno, entender como a gente estava falando isso antes, né? E aí comecei essa aula de pintura. Só que aí eu me descobri na aula de pintura. Eu falei, como é que é essa descoberta? Como é que foi para você essa sensação? Aula de inglês. Eu já estava cansada. Eu acordava de manhã e eu falava, tem que dar aula. Aí ia para aula de pintura no sábado. Eu fazia das 10 até a 1. Vou para aula de pintura. Tava começando a me redescobrir. Então aquilo estava me trazendo prazer. Quanto tempo atrás foi isso? Quase 25 anos atrás. E aí eu acabei mostrando os quadros para uma pessoa. A pessoa falou, vai expor. Vai expor aonde? Existe isso? Olha como eu era ignorante no mundo, né? Existe. Você expõe os quadros. E eu me inscrevi numa exposição. E acabei ganhando uma medalha de prata. Ah, que legal! A partir daí, você não é obrigado a ganhar medalhas todas as vezes que você expõe, mas é um incentivo para o artista. Através disso, eu acabei descobrindo academias de artes, que você se inscreve, você faz parte da academia, tem desconto na hora de fazer uma exposição.
acabei entendendo que a arte não é só pintura, acabei entendendo que a arte tem outros segmentos. Eu comecei vendendo meus quadros a partir daí na rua. Sim. Eu ficava na rua clandestinamente. Não tem vergonha de falar não, porque outro dia uma pessoa falou, a Ana Bittar começou numa galeria. Eu falei, não, você se engana. Na calçada, né? Na calçada, no meio de 2 artistas me dando cobertura, porque eu não tinha o registro da prefeitura. É o Estado querendo interferir no teu trabalho, Justamente. Né? Aí eu fiquei na rua uns bons meses, e não vendi nenhum quadro, porque o preço que eu vendi era muito além do que os outros artistas pediam. aí tem uma questão comercial que você teve que se adaptar. Ah, César, tem outra coisa. Passa de domingo, lá na Praça da República, aqui em São Paulo, tem sempre os marchands. Sei. Os caras passam lá e falam, ah, quadro bonito, esse, aquele. Uhum. Aí você fala, aí vou vender. R$10 por cada um, isso naquela época. 10 conto. Nossa. Eu falava, meu, eu vou morrer de fome. Não vai pagar nem a tela. Eu pedia, na vez eu pedia 150. E eu via os outros artistas pedindo 50. Falei, meu, vou morrer de fome. Até que continuei pintando, comecei a dar aula aqui em casa. Você... Saí de outros professores. Uma professora foi a que me marcou mais. Eu já estava tão enjoada de pintar flores, eu queria pintar rosto. Porque a vida inteira eu gostei de olhar para o rosto de uma pessoa e retratar aquele rosto num papel. Sim. Essa professora virou para mim e falou, ai bem, desculpa, você não tem capacidade. Aquilo me chocou. Ela olhou para você e falou que você não tinha condições. Eu não tinha, ela nem ensinou, nem chegou uma tela em branco, nada. Que estranho, né? Mas eu tomei aquilo como meu esposo me chama de talibã. Porque eu tenho dupla cidadania, meu pai é libanês, né? E ele fala que quando eu abro aqui as bombas começam, né? Sai por aí. Dando tiro pra tudo que é aí eu falei, meu, essa mulher me paga. Eu saí da aula dela, eu rasguei o quadro. Jogou no lixo? Joguei no lixo dela, pra ela ver que eu tinha jogado ali. E fui embora pro shopping, na livraria. Comprei tudo quanto foi livro de anatomia, desenho de pé, desenho de mão, desenho de rosto, de olho. Olha, foram livros e livros. E você comprou os livros e fez um trabalho de autodidata? O dia inteiro desenhando. Errava, jogava. Então, pelo que eu estou entendendo, desenho é isso. Pelo que eu estou entendendo, você conseguiu descobrir o seu foi um desafio. O seu talento, ouviu a sua voz. Redescobrir meu talento, eu devo isso a ela. Porque eu não aceito um não na minha vida. Então quando a pessoa fala, não, você não pode, aí que eu vou ver o porquê que eu não posso. Não, mas eu posso. Então isso para você, isso, assim, eu pensando mais nas pessoas, nos alunos, nas pessoas que estão estudando agora, às vezes um não, é um incentivo para você... Vocês nunca devem tomar aquele não como que se vocês fossem burros, incapazes, sem condições de fazer. Pelo contrário, eu acho que o aluno, eu tenho certeza, eu como professora, eu tenho certeza que o ser humano, ele é ilimitado. Ele tem vários caminhos, várias ferramentas de poder se descobrir e ser a professora, ou um aluno, ou um colega, ou um pai, uma mãe, ser um irmão, não interessa. Chega para você e falar não, eu consigo. Aí você toma aquilo como um desafio, que a vida é um desafio. E se você se acovardar, você se acoa num canto e você não se destaca. É verdade. Tem milhares de pessoas que pintam o rosto como eu. Acho que até melhor do que eu, César. Melhor do que eu. Mas é que eles são acovardados. Eles se trancam no seu ateliê, dão aula e tá bom. Entendi. Eu não, eu quis mais. Claro. Eu gosto de televisão, eu gosto de falar, falo pra caramba, né? Fala bem, né? Gosto de falar, um dia eu falo, ainda eu vou ter o meu programa de TV ligado à arte. Eu quero mostrar a arte do cara que tá na rua. Hoje eu tenho o meu blog, chama Arte em Desfile. Eu entrevisto pessoas que estão na rua.
mostrando a sua arte, que não tem uma condição de ir para uma televisão mostrar. Entendo. Me realizo pra caramba. Então, e como é que você acha assim? É porque assim, se isso você se realiza porque você descobriu, né? Você se realiza porque você descobriu o teu talento. Meu talento, né? Como é que você vê hoje em dia, né? Porque assim, nós somos da mesma geração, né? Então, nós estudamos numa época em que a educação e o ensino, eles tinham um outro valor. Mais rígido. Era mais rígido. Na verdade, a rigidez... Você não tinha muita escolha, né, César? Eu não tinha. Nem eu. Mas você vai estudar, você vai fazer. É. Esse negócio de, tal... Curso de inglês, sabe quanto tempo eu fiquei pedindo pro meu pai fazer um curso de inglês fora da escola? Acho que eu fiquei 1 ano cantando na orelha dele e todo dia eu jogava um verde. Então, mas hoje tudo é muito fácil. Hoje não, a pessoa chega o pai já matricula também, né? Não, matricula, mas você vai hoje na internet, tem lá um monte de cursos online. Online, talvez sair de casa, tá? E não sei o quê. Eu me lembro na minha época, nós tínhamos um respeito grande pelos mestres. Demais. Né? Eu achava que aquilo era um valor. Né? Eu acho que hoje em dia... Como é que você vê isso hoje, né? Você como professor... Olha, gente, falando a verdade, hoje em dia eu fico um pouco chocada. Eu sou da geração que, olha, eu chamo minha mãe tem 90 anos, ainda é viva, né? Mas a minha mãe, eu não chamo ela de você, eu chamo ela de senhora. Eu também falo assim com a minha mãe. Senhora. A senhora e é um tesouro da vida da gente, né? É. Agora, o professor é a mesma coisa, o senhor, senhora. Eu nunca chamei um professor de você. E tinha amigos, eu joguei basquete, fui quase federada. Sério mesmo? Sério, com esse tamanho de gente. Qual que é a sua geração do basquete? Qual foi? A minha foi Marquinhos, Marcel, Oscar, eram todos meus amigos. Caramba. Carioquinha, sério? Eu tive... E feminino? Feminino eu tinha mais contato. Pegou a geração da Hortência ou não? Da Hortência. Ah, é? Hortência, Paula, eu assisti muito, eu fazia parte de chefe de torcida, da seleção brasileira e tal. Então assim, era uma outra pegada, uma outra Ana, que também se soltava muito nas quadras, né? E cantei em coral também, gente. Eu já não aprendi a fazer maquininha de dinheiro, porque não deu. Isso tudo... Mas isso tudo eu aprendi que o professor era a escola, era a extensão da minha casa, mas tinha um certo limite. Você não podia ultrapassar aquele limite. O professor que vamos dizer, regia aquela orquestra toda. Hoje em dia não. Os pais... Tem até um negócio que eu estudei na faculdade, eu faço questão de falar. É um quadrinho que a gente tinha que analisar. Antigamente, a professora falava, por que você tirou nota baixa para o aluno? Ela achava ruim, ela chamava atenção, o aluno fazia questão, não sei o que, e os pais em cima daquela criança, sim. Hoje, o quadrinho, por que ele tirou nota baixa? Então o moleque tá assim... E o professor sendo... E os pais brigando com o professor. Tá errado. Eu acho que tem que ter um acordo mútuo, um respeito mútuo, porque o professor também, ele não é obrigado a dar educação. A educação vem de casa. Eu acho que o ensino... a educação é de casa e o ensino... O ensino... É responsabilidade da escola, quer dizer, matemática, português, química, física, biologia, artes, mas né? eu não tenho que dar... Eu parei de dar aula também por causa disso. Eu não aparento a idade que eu tenho. Nem você, pô, pelo amor de Deus, precisa falar isso, né? Mas o que acontece? Tinha alunos... Quê? Tô brincando, vai, segue. Paga. É assim, tinham alunos, mocinho, 18, 17, que eu dava aula de inglês, que ficava cantando. Pô, pera um pouco. Respeita. Quer dizer, não, de igual para igual. Não consegue, entendeu? Tem que tem uma diferença, né? Não, hoje é mais aberto, é mais diálogo. Mas mesmo assim, tem uma hierarquia aí nessa... Tem uma hierarquia. E você tem que respeitar, né? Eu acho. Isso é do mundo, né? Isso é da vida, né? Porque isso a vida vai ensinar. Exatamente. Então, na tua opinião, hoje ainda precisa voltar um pouco nessa questão. Precisa um pouco mais de respeito. O respeito acho que esqueceram o respeito em algum lugar e a gente não sabe o que, né? Aonde, né? Uma pena, né? Eu acho, uma tristeza, é uma geração meio perdida. Mas é por falta de diálogo, gente. Vocês não conversam, é uma gritaria, é todo mundo só no celular.
é todo mundo só num computador, não tem diálogo. Que coisa mais gostosa que você ir tomar café com as amigas e bater papo. Como nós estamos fazendo aqui agora, batendo um papo. Não, hoje eu fui outro dia com meu esposo num shopping, tinha uma mesa com 4 mulheres, as 4 cada uma no tablet e 3 no celular. Ninguém abriu a boca, tomaram o café, levantaram e foram embora. Puxa, que encontro! E eu reparo essas coisas. Tá certo, né? Tá certo. É uma coisa bem complicada. E eu acho que a nossa situação atual, eu estava vendo ontem a abertura das Olimpíadas, né? Que, diga-se de passagem, achei bastante bonito até. Me surpreendeu. Me surpreendeu. Me surpreendeu. O que o brasileiro consegue fazer, tá? Mas a que custo? Né? A que custo, não custo monetário, mas o custo para o país, né? Em termos... É sofrido. Foi muito sofrido e não precisava ter sido assim. Eu acho que se você tivesse a oportunidade, né, de todo mundo entender o processo que foi todos esses anos e a importância que é de você ter uma cultura no país bem estabelecida e tudo mais, e a gente não... Porque eu vi aquilo e não me senti parte da festa, assim. Eu assisti por curiosidade, para saber o que eles iam fazer. Uhum. Mas que é o mundo inteiro dando com o olho em cima do Brasil, né, criticando ou não, as críticas foram feias na internet, né? Até então em jornais, todo mundo até falando. Então foi, né? Até então. E ontem, né? Tá, mas assim, calou a boca de alguma coisa? Não, o país continua sem educação, o país continua sem saúde, sem uma base política horrorosa, né? Justamente. Horrorosa, não tem que nada. É um reflexo da sociedade. É um reflexo. Né? A sociedade precisou mostrar alguma coisa, mas nós não temos nada disso. Eu entendi o seguinte, quando eu vi aquilo ontem, eu entendi o seguinte, nós temos um bode fedorento na sala. Sim. Ninguém tirou o bode da sala. Bom, perfuma o bode, bota lá um... bota ali na banheira, dá uma... Deixa bonitinho com põe uns lacinhos. Tipo, vai no pet shop e traz de volta. Aí você olha, você entra na casa da pessoa, tem um bode. Mas tá bonitinho. Tá bem penteadinho, né? Tá. Então a gente tem que Mascarou. Então a gente tem um longo caminho ainda para aprender. E eu acho que isso passa pela educação. Me surpreendeu, por exemplo, o tanto de gente numa Avenida Paulista pedindo a saída do governo. O brasileiro está começando a acordar. Mas só o que eu penso é o seguinte, eu gostei, outro dia eu estava na Avenida Paulista também, eu participo de uma rádio, a gente parou a gravação da rádio porque o barulho estava vindo muito alto lá na 17º andar, mas a gente estava escutando. Estudantes dizendo que a situação era uma palhaçada, mas de escola pública, ainda do ensino normal. Entendi. Eu achei muito bacana isso, uhum. Porque precisa. Se você não tem uma base de educação muito bem estruturada, uhum. Você não consegue se formar, você não consegue... Não é só fazer o que a Dilma manda, né? Como é que é aquele negócio? Vai fazer o quê? Brasil, pátria educadora? Pátria educadora. Falar é fácil. Mas o estudante não tem dinheiro para comer, o estudante tem dinheiro contado para ir para... Uhum. Esses são os estudantes verdadeiros. E aqueles que o pai podem pagar, aproveita. Por que você não vai aproveitar? Tem que aproveitar sim. Hoje em dia o mercado exige... Se dedicar muito mais, né? Se dedicar muito mais. O mercado exige cada vez mais. Uma pessoa, numa entrevista, quando eu acabei de dar uma entrevista numa televisão, eu saí e a pessoa falou assim, nossa, você pinta pra caramba. Eu falei, graças a Deus. Você disse que você é autodidata? Eu falei, eu sou. Poxa, você não tem faculdade de pintura, de nada, de artes? Não. Não. E daí? Eu fiquei com tanta raiva, gente, que daí eu prestei vestibular, 6 meses depois eu entrei. Mas na verdade assim... É uma coisa minha. Mas você, pelo que eu estou entendendo da sua posição, não é necessário ter uma universidade para você exercer uma profissão. Você pode fazer cursos. Eu ouso dizer o seguinte, que às vezes é até melhor não fazê-lo. Não, você pode... Olha, pode parecer uma heresia, mas se você for um autodidata como você e ser dedicado e fazer aquilo que você ama, com certeza você vai ter um desempenho até melhor do que muitas pessoas. Nossa, hoje em dia eu não critico o quadro de ninguém, que eu falo, o mercado tem quadro para todo mundo. Sim. Tem arte para todo mundo. Às vezes você fica com um quadro parado ali 5, 6, 7 anos, de repente chega um camarada, você vai se lembrar daquele quadro e fala, vou expor de novo. Ele vende.
Claro. Toda arte tem um dono. Sim. Assim como um livro, Sim. assim como um jornal, uma coluna de jornal, Sim. o cara é contratado para escrever e de repente ele não está emplacando. De repente alguém gosta do que ele escreve. E você tá fazendo bastante trabalhos, né? E como é que tá? Tem aí, conta pra nós, tem exposição? Olha, dia 13 de agosto agora, tem uma exposição minha, né? Eu fui convidada, depois de muitos anos, eu não paguei por essa exposição, eu sou a convidada. Que bom, a artista convidada. Porque o artista tem que pagar, a gente tem que pagar o local, tem que pagar o vernissage, tem que pagar os comes e bebes. É um business, né? Claro, lógico. Business, você entra com tudo, né? E tem artista que não consegue fazer isso porque não tem dinheiro. Claro. Então é complicado também, é um mercado meio negro, como a gente fala. E eu escrevo para um jornal, chama o Jornal Repórter, eu tenho uma coluna de agenda cultural. Eu escrevo para uma revista, chama Cavalucci, ela é italiana, e eu escrevo sobre arte no mundo. Eu já escrevi sobre a Torre Eiffel, já escrevi sobre os Moais, já escrevi sobre o tapete persa, já escrevi... Legal. Agora eu estou escrevendo uma matéria sobre o narguile. Olha, isso que você está falando é extremamente importante. Por que é importante? Porque é o seguinte, eu vou falar uma experiência pessoal que eu tive. Eu visitei vários museus no mundo inteiro. Um dia eu vou pro Louvre, Aí eu fui no Louvre. 15 dias lá dentro. Aí eu fui no Louvre. Tem loucura. Qual foi o problema que eu enfrentei lá no Louvre? O problema é que eu não tinha conhecimento suficiente para aproveitar e sorver toda aquela cultura e toda aquela arte que estava lá. Então é importante que todos entendam o seguinte, estudem. Para aproveitar realmente a vida. Você vai visitar um museu, você vai entrar e sair, você vai se cansar, porque o Louvre é enorme. É enorme e não vai aproveitar. É um dia, são no máximo 15 dias para você. Todo dia você vai um pouquinho. Se você não estudar, você não vai entender. Esse cara pinta igual a esse. Não pinta igual a esse. Não, essa estátua. Não é eu dei de cara com a Vênus de escultura. Milo, né? Assim, no corredor, né? Você fala, que isso, né? Justamente. Então, para você aproveitar ainda mais a sua experiência dentro de museus, numa leitura. Nossa, né, então eu escrevo sobre a arte, que o que eu acho a arte importante. no mundo. Essa revista. Tem uma TV chamada TV Sinal. É web, eu também tenho uma coluna lá, eu tenho a abertura, eu escrevo sobre tudo que está rolando em São Paulo. Fui convidada agora pelo Maurício Coutinho, que é o assessor do Tobias. Ele tem uma revista paulista.com.br e acho que eu vou escrever sobre São Paulo. Que legal. Assim, lugares que você às vezes nem conhece São Paulo, mas que existe. Ou seja um casarão antigo, seja o que for. Bom. E agora eu perguntei para várias pessoas, aí mais uma dica para vocês. Como é que faz um blog? Nunca tinha... Você conseguiu? Sozinha. Tá certo. Tem que buscar cavocar, né? Tem que cavocar, eu tô lá. O que eu falo então é o seguinte, pessoal, vocês querem aprender sobre arte, procura as informações aqui com a minha amiga, que vocês vão ter... Olha, todas as informações. Gosta de desenhar? Quer desestressar? Não importa a idade, a partir de 10 anos, e eu tenho a escola, que eu sou associada com uma loja que tem tudo para arte. Mas o forte deles é pincel importado. E a moça acabou me chamando, tem um galpão enorme que eu deixei bonitinho, com livros, com café. Tem o cantinho do café para as senhorinhas, para o pessoal. Tem a bolachinha, não sei o que. Cansou de pintar, levanta, vai pro toque, bate um papo, olha uma revista. São 3 horas de aula e o pessoal esquece. Legal. E você quer deixar algum recado? Tudo? Porque depois na descrição do vídeo eu vou deixar todos os contatos da Ana, tá? Para quem quiser fazer um contato com ela, né? Isso. Até marcar aulas, enfim, né? Vou deixar aqui na descrição. Uma recomendação final para os alunos, para os nossos... Tem uma frase que eu sempre uso. Eu li isso no muro quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Em toda luta por um ideal, tropeça-se em adversários e criam-se inimigos. O homem firme não os ouve e nem se detém a contá-los. Segue sua rota, irredutível em sua fé, imperturbável em sua ação. Pois quem marcha em direção de uma luz não pode ver o que ocorre na sombra. Então siga sempre a luz
esquece a opinião dos outros e segue o seu coração. Nossa, que bonito, que legal. Obrigada, Ó, que mensagem César. bonita para os alunos, para todo mundo. Nossa, eu adorei. E aí a gente vai, né, Vamos lá. fazer mais umas vezes aqui Com um certeza, bate-papo qualquer hora desse, que apareço é lá até ótimo. para bater papo com eles pessoalmente, Isso, não tem problema. Que bom, que bom. Obrigada, Muito César. legal, foi muito Nossa, legal. o prazer é meu E, mesmo. olha, desejo Obrigada, toda sorte querido. para os seus Obrigada empreendimentos mesmo. aí. Para você também.